Livro Estilo de Vida em Deus, escrito por Cléo Ribeiro Roçafa, do Ministério Mudança de Vida. Capítulo 8. Não precisa viver arrependido. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. 2 Reis 5, do 9 ao 12. Naamã era um homem muito importante em seu país. Percebemos pela reação dele diante da proposta de cura de Eliseu que o que havia em seu interior possivelmente era a causa da doença que o acometia. Naamã reagiu muito mal para quem sofria com uma doença incurável. Naamã estava tendo a chance de um novo começo, mas o orgulho, a arrogância, o conceito elevado de si mesmo, que é o ego como centro da vida, o não aceitar ser contrariado, já que ele era um homem muito importante, fez com que ele fosse embora altamente indignado, porque não aconteceu o encontro que idealizara com Eliseu, o homem de Deus. Eu creio que o poder de escolha é uma bênção, mas, meu Deus, que responsabilidade! Sim, é muita responsabilidade, pois se você não prestar atenção, um momento, um sentimento, uma emoção descontrolada podem estragar o seu destino, tomando um rumo que vai levá-lo a viver o resto da vida arrependido. É triste, mas são muitos os que vivem arrependidos porque um dia estiveram diante de uma grande responsabilidade. Deus lhes concedeu essa grande oportunidade e simplesmente jogaram fora. Eu creio que há muitas pessoas sentadas agora pensando como teria sido se tivessem escolhido diferente em tal momento da vida, ou se tivessem enfrentado tal situação. São muitos que estão sentados e pensando na pessoa que poderia ter sido se tivessem escolhido fazer o certo quando tiveram a oportunidade. Naamã chegou com uma grande comitiva, cheio de presentes, com uma carta do rei, e como ele era muito, mas muito importante, tinha certeza que Eliseu o recepcionaria com muitas honras. Porém, já à porta da casa do profeta, Eliseu, homem de Deus, seguro e cheio do Espírito Santo, mandou uma mensagem sem sequer sair. Era para Naamã se lavar 7 vezes no rio Jordão e seria curado. Bom, se o problema de Naamã era a lepra, estava diante dele a oportunidade de se livrar dela. Mas internamente, ele estava tão cheio de si mesmo que de repente a própria lepra se tornou secundária, e por não ter feito tudo como ele havia pensado, idealizado, pesou mais ser contrariado do que estar doente. Naamã se pôs a questionar e a falar com arrogância, ao expor que os rios de Abana e Farfá eram melhores que todas as águas de Israel. Ele estava denegrindo o país em que fora buscar ajuda. E tudo por quê? Porque foi contrariado. E ele não estava acostumado a ser contrariado. Eu creio que esse temperamento arrogante era o causador daquela lepra. A atitude de Eliseu, homem de Deus, foi correta porque estava ensinando a ter uma atitude humilde, quebrantada, ou seja, deu a ele o que precisava e não o que queria. A Bíblia diz que ele foi embora furioso. Por pouco ele não terminou seus dias leproso, e tudo por causa de um temperamento difícil. Ele passou raspando porque foi embora. Naamã foi abençoado quando os seus servos lhe disseram:
Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. 2 Reis 5, 13 e 14. Preciso exaltar um bom conselho. Que bom ter pessoas sensatas ao nosso lado. A visão sensata dos servos de Naamã, a coragem que tiveram em lhe expor uma atitude que se negava a ter e que não faria bem a ele, fez com que refletisse e não jogasse fora a grande chance da vida dele. Foi através dessa sensatez e coragem dos servos que Naamã quebrantou o coração, passou por cima da arrogância, se humilhou, obedeceu à direção que tinha recebido e aquela decisão mudou completamente a vida dele. A escolha de Naamã mudou o destino dele. Ele chegou naquele lugar destinado a terminar leproso e a obediência o levou a viver um milagre que mudou todo o seu destino. Naamã poderia ter terminado os dias com um sentimento de arrependimento. Imagine se ele tivesse prosseguido com aquela fúria, voltado para o seu país, cheio de ira. Com certeza seria assim. Quando aquelas emoções baixassem e ele caísse em si, veria o que tinha feito. Tempestade num copo d'água. Ele veria que o fato de Eliseu não ter saído e feito tudo o que imaginara não era tão importante quanto ter ido, obedecido e vivido seu milagre. Entretanto, ele foi socorrido a tempo e não terminou arrependido. Pelo contrário, foi embora muito feliz e grato. Sabe o que eu penso? Que, no fim, o fato de Naamã não ter prosseguido com aquela estupidez foi o maior motivo da gratidão dele. Pode ser que hoje você também esteja arrependido quando está sentado, sozinho, conjeturando e imaginando as coisas que poderia ter feito e não fez por causa de sentimentos ou orgulho. Talvez oportunidades foram jogadas fora. Pode ser que, como Naamã, os problemas que você está vivendo fora, como lepras, são frutos da lepra que está dentro de você, com o interior bagunçado, desequilibrado, dominado por sentimentos miseráveis que eu chamaria de sentimentos leprosos. Agora, esta mensagem chegou até você e é uma grande oportunidade de refletir e fazer sobre ela um novo começo para a sua vida. Assuma a responsabilidade por essa mudança e escolha ouvir a Deus. Quebrante o seu coração e se humilhe diante daquilo que você sabe que Deus espera de você. Arrependa-se e tenho certeza, você não vai viver arrependido. Eu disse que são muitos os que vivem arrependidos, e você pode decidir que não vai terminar arrependido. Eu tenho falado bastante de escolhas e oportunidades. Então você está aí e pode fazer o que quiser com a sua vida. Então digo, levante-se e mergulhe naquilo que Deus o mandou fazer, e você vai encontrar a paz e uma vida abençoada.